Comentar essa situação das duas investigações contra o prefeito Gilmar Olarte, a da Câmara de Vereadores por uma comissão processante e a da Justiça que tornou Gilmar Olarte réu na ação do GAECO. Está com a gente aqui o Ginei César, que acompanha tudo isso de perto, e também está com a gente o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, Luiz Felipe Vieira. Bom dia, Ginei. Bom dia, Glaura. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, presidente? Vamos começar, então, esclarecendo a população sobre esse processo jurídico, né? Quais são os próximos passos? O que deve acontecer agora? Bom, o Tribunal de Justiça inicialmente recebeu a denúncia, ou seja, entendeu que naquele procedimento preliminar havia indícios de crime, da autoria e também da materialidade. E recebeu. Agora vai iniciar efetivamente a ação penal, que tramita lá no Tribunal de Justiça. O acusado, que é o prefeito, será notificado para apresentar uma defesa preliminar, terá um prazo aí de 10 dias para isso, e é onde vai juntar documentos e rola testemunhas de acordo com o que a defesa dele entender. E a partir daí o processo vai ser instruído com essa oitiva de testemunhas, análise desses documentos, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte da defesa. E o relator vai conduzir essa instrução para que no futuro o órgão do Tribunal de Justiça analise o processo para ver se condena ou absolve. Presidente, até agora explicou aqui, um é processo na Justiça, né, via Tribunal de Justiça, e o outro na Câmara, um julgamento político. Mas no trâmite, são bem parecidos os dois processos, né? Sim, porque todo o processo, seja na Câmara, que é o âmbito político-administrativo, quanto no Tribunal de Justiça, que é o processo judicial, tem que se garantir a ampla defesa. Portanto, lá na Câmara, certamente vai ter a oportunidade para ele apresentar a defesa e também vai ter uma instrução. E no Tribunal de Justiça a mesma coisa. Mas um corre independentemente do outro, né? Cada um tem sua instrução, cada um tem sua forma de ser conduzida e também não tem a obrigação de chegar ao fim no mesmo prazo. Agora, Ginês, vamos, enquanto a gente está comentando aqui, tem uma reportagem que a gente preparou, eu gostaria até de convidar o senhor para assistir junto com a gente, sobre o impacto de tudo isso na população de Campo Grande. A gente hoje foi ouvir essas pessoas para saber o que elas pensam sobre o que está acontecendo aqui na capital. Vamos assistir? Vamos ver. Roda VT. Nas ruas, a população não consegue entender o que está acontecendo com a política de Campo Grande nos últimos anos. Porque tá uma confusão danada, né? Aí, no Brasil todo, não é só aqui em Campo Grande, né? Teria que mudar, né? Ontem, a Câmara Municipal aprovou a abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito Gilmar Olarte do PP. Os parlamentares vão apurar se Olarte cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse problema político aqui de Campo Grande já é, desde o início do mandato do antigo prefeito, já tem sido um problema, né? E tem trazido algumas consequências para o Campo Grandense, né? Em 2 anos e meio, é a segunda vez que um prefeito da capital passa por essa situação. Alcides Bernal, eleito em 2012, foi cassado em março do ano passado por irregularidades em contratos emergenciais. Acho que tudo. A educação, a saúde, tudo. Você está diante de um cidadão que está completamente descrente em relação à política nacional, não só local, mas nacional. Basta ver o caos que está hoje a nossa cidade e o nosso país, para você ver que realmente são pessoas que não estão aí para favorecer a população, e sim um determinado grupo que eles fazem parte. Para muitos, os reflexos desse momento vão além da descrença com a política. Eu gostaria que tivesse uma pessoa no nosso governo, na nossa prefeitura, que tivesse amor ao próximo, amor a essas pessoas que sofrem tanto, né, com o médico. No primeiro pronunciamento, depois da abertura da comissão processante, o prefeito Gilmar Olarte voltou a demonstrar total tranquilidade sobre o processo e diz que agora terá mais oportunidades em se defender. Ele também disse não acreditar que será afastado do cargo. Eu sei que há uma pressão política muito forte, né? E nós não tememos, nós não baixamos a cabeça, nós vamos continuar trabalhando. Eu não acredito, eu penso que não tem fundamentação para isso. Afastamento, se tivesse alguma coisa grave, corrupção porque um terceiro trocou cheque em agiota. Então eu não acredito, porque não há fundamentação. Este especialista afirma que a crise política também revela para o eleitor a responsabilidade e o peso que o voto tem para o exercício da democracia.
é preciso escolher também com muitíssimo cuidado, com muitíssima cautela, o vereador, porque, como vimos, a Câmara pode ter um poder extraordinário. Nesses últimos 4 anos, a Câmara tem sido o ator privilegiado e tem sido o causador de parte de toda essa crise na qual a cidade está mergulhada. Aqui no estúdio a gente recebe hoje, junto com o Ginei César, o presidente da Amansul. Presidente, eu tenho mais uma pergunta. A gente falou que são 2 processos separados, né? Um corre na Câmara, o outro na Justiça Comum. Mas a Câmara, ela necessariamente deve agir com o que for decidido pela Justiça. É uma questão de coerência, né? Bom, a Câmara tem independência, né? Um poder independente, o poder legislativo é independente. Vai fazer a instrução nos moldes lá do regimento interno da Câmara. E o Tribunal de Justiça segue o Código de Processo Penal e também o seu regimento interno. Cada um tem a sua forma de proceder, de conduzir o processo. Claro que se as provas produzidas forem as mesmas, naturalmente, nós entendemos que a decisão tanto da Câmara quanto do Tribunal de Justiça pode ser a mesma, mas isso pode não acontecer porque cada um vai analisar. São pessoas diferentes, são colegiados diferentes, e cada um vai analisar de acordo com o seu ponto de vista. E sempre lembrando que o Tribunal de Justiça está analisando o aspecto criminal, né, se houve ou não a prática de crime. E a Câmara está analisando sob um outro enfoque, se houve ou não a prática de um ato incompatível com a condição de prefeito da capital. Pelo fato de ser uma questão penal na Justiça, tanto o tribunal ou até mesmo o Ministério Público, eles podem em algum momento ou pedir o afastamento ou pedir a cassação do prefeito? Como que funciona esse trâmite se a Justiça, nesse processo no Judiciário, entender que o prefeito tem culpa e será condenado? Muito bem. No Tribunal de Justiça, como nós já falamos, é uma ação penal. O Ministério Público apresentou uma denúncia, ou seja, ele narrou o que eles entenderam que aconteceu, a prática de um crime. E o Tribunal de Justiça vai, depois de analisar todas as provas produzidas no processo, vai verificar se houve o crime, que é a hipótese de condenação, ou se não houve aquele crime mencionado da denúncia, que gera a hipótese que gera a absolvição. Se o tribunal entender que houve a condenação, que houve a prática do crime com a consequente condenação, aí um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos, que implica necessariamente na perda do mandato, ou uma pena acessória de acordo com a pena aplicada, que pode ensejar a perda do cargo público. Mas isso, Ginese, claro, só após a sentença, só após a decisão do Tribunal de Justiça. Então, acho que o que a população quer saber, será que isso demora? Essa sentença, quanto tempo leva para sair? Sim, isso vai depender necessariamente das provas que serão produzidas pelas partes. O Tribunal de Justiça vai aguardar o pedido de produção de provas que será feito pela defesa e que já foi feito pelo Ministério Público na denúncia, certamente coitiva de testemunhas. Se todas as testemunhas morarem em Campo Grande, por exemplo, é um procedimento mais rápido. Agora, se eventualmente são testemunhas que moram fora do estado ou até mesmo fora do país, naturalmente que o processo demora mais. Então, a conclusão desse processo no âmbito do Tribunal de Justiça vai depender do que as partes, ou seja, tanto a defesa quanto o Ministério Público, vão pedir de produção de prova. Ficou claro, né, Cláudio? Ficou. Paulo, Felipe, obrigado pela presença, por nos dar esse entendimento de como que funciona esse trâmite na Justiça. Obrigado, bom fim de semana para o senhor. Igualmente disponho da gente. Obrigada, bom fim de semana. Legal.